Olá, meu nome é Luísa, eu sou graduanda em Engenharia Civil e eu vou falar agora sobre o tema massa específica aparente solta de solos com comportamento laterítico e não laterítico. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim, pelo Gabriel Lopes, que também é graduando em Engenharia Civil, e o nosso tutor foi o professor e engenheiro civil Jairo Lima. Então, vou falar um pouco sobre a introdução do tema, o objetivo da nossa pesquisa, a metodologia que utilizamos, os resultados, conclusão e as referências. Bom, o transporte rodoviário é o meio mais utilizado no Brasil para transportar carga e passageiros. E apesar do Brasil possuir uma grande malha rodoviária, apenas 12,4% das vias são pavimentadas. É importante dizer que a pavimentação é um dos componentes de maior valor na construção rodoviária. Isso por conta do aumento tecnológico e da necessidade da utilização de equipamentos eficientes para realizar o trabalho. Para a construção das rodovias é imprescindível o transporte de solos, seja de jazidas distantes ou de áreas de empréstimo próximas. E os materiais utilizados na pavimentação podem apresentar três características principais quanto à sua estrutura, que seria o estado natural, empolado e compactado. Isso vai se relacionar às condições de umidade e à massa específica. Então, os materiais podem apresentar massa específica natural, quando in natura, seja nas jazidas ou nas áreas de empréstimo, massa específica empolada, quando são transportadas, e massa específica compactada, quando são submetidos aos efeitos de compactação. Nesses três casos, o fator determinante é o volume de vazios. E no caso do material solto, que é o objeto desse estudo, o volume de vazios de ar incorporado ao solo implica em um significativo aumento de volume, e esse acréscimo é chamado de empolamento, onde cada solo vai apresentar propriedades típicas. Agora, sobre o cálculo do número de viagens. Para entender o cálculo do número de viagens, nós precisamos entender o equacionamento. Então, a gente tem algumas variáveis, como a largura da plataforma, que seria o 2L, a extensão do trecho, que é o E, e a massa específica, como nós sabemos, é a massa sobre o volume. Para o cálculo do volume, nós temos a espessura vezes a largura da plataforma vezes a extensão do trecho. Da mesma forma, nós vamos ter o volume compactado, utilizando a espessura compactada, e o volume solto, utilizando a espessura solta. E, independente do volume ser compactado ou solto, a massa vai ser constante. Então, nós vamos ter o volume compactado, o volume solto, a massa específica compactada e a massa específica solta. E aí nós teremos uma igualdade, que seria a massa específica solta vezes a espessura solta vai ser igual à massa específica compactada vezes a espessura compactada. E teremos, então, que a espessura solta vai ser igual à massa específica compactada vezes a espessura compactada dividido pela massa específica solta. Então, o volume solto vai ser isso, vezes a largura da plataforma, vezes a extensão do trecho. E, assim como em qualquer obra de pavimentação, nós temos o número de viagens que vão ser realizadas pelos caminhões. E isso vai depender do volume solto. Então, a gente tem que o número de viagens vai ser igual ao volume solto dividido pela capacidade da caçamba. E a distância de descarregamento vai ser igual à extensão do trecho dividido por esse número de viagens. Então, aqui a gente consegue ver a importância do estudo da massa específica solta, porque é ela que vai determinar todos esses valores. Então, o objetivo geral do nosso estudo vai ser determinar a massa específica solta de solos com comportamento laterítico e não laterítico e utilizáveis em pavimentação rodoviária, além de estudar a influência do teor de umidade na determinação da massa específica solta.
E como resultados, a gente estima tornar mais eficiente os serviços de planejamento de terraplenagem e de logística da obra, fazendo assim com que seja reduzidos os custos e otimizado o tempo de serviço de operação das máquinas e de equipamentos. A metodologia. Como eu disse, nós utilizamos 2 tipos de solo. Então, primeiramente, nós coletamos esses solos em jazidas diferentes, localizados na cidade Ilha Solteira, que fica no estado de São Paulo. Depois, nós secamos as amostras e realizamos o preparo inicial delas. Aqui a gente realizou o peneiramento para separar o material orgânico e os grãos mais grossos. Depois realizamos o ensaio de granulometria e dos limites físicos, que são os limites de Attenberg. E isso ajudou a gente a realizar a classificação TRB e depois realizamos o ensaio de Proctor para determinar a umidade ótima do material, para que fosse possível realizar o ensaio MCV, para conseguir realizar a classificação MCT. E, por fim, nós realizamos a determinação da massa específica solta. Para esse ensaio, nós utilizamos moldes diferentes, com tamanhos diferentes. Então, aqui em cima nós temos os moldes maiores e embaixo os moldes menores. Essas dimensões foram tiradas de normas, e para os moldes cúbicos, nós temos 2 materiais diferentes, aqui madeira e aqui metal. E para o molde cilíndrico, o material utilizado foi o PVC. Então, na figura 8, a gente consegue observar uma ilustração de como foi feita o ensaio para obter a massa específica solta. Então, nós despejamos o solo dentro dos moldes, com altura de queda controlada, e fizemos um nivelamento, né, após o despejo, para que todo o solo ocupasse todo o volume do molde, e permitindo assim calcular a massa específica solta. Bom, os resultados. Então, a partir da classificação TRB e MCT, a gente conseguiu, e dos outros ensaios realizados, a gente obteve alguns dados geotécnicos. Então, o limite de liquidez para o solo de comportamento laterítico foi igual a 35,8%, e para o solo de comportamento não laterítico, 20,13%. Para o limite de plasticidade, para o solo de comportamento laterítico, foi 25,8%, e para o solo de comportamento não laterítico, 50%. E esse valor alto faz a gente perceber que realmente a argila do solo de comportamento não laterítico apresenta uma má qualidade em relação ao solo de comportamento laterítico. E, em seguida, classificação TRB, que coincidiu com a classificação MCT, já que para o solo de comportamento laterítico foi A44, que é um solo laterítico arenoso, e para o solo de comportamento não laterítico, classificação TRB nos deu um solo A76, que é um solo não laterítico siltoso. A massa específica aparente seca máxima para o laterítico foi 1,954 e para o não laterítico 1,465. E o teor de umidade para o solo laterítico 12,3% e para o solo não laterítico 28,25%. E esse valor alto nos mostra que havia uma grande quantidade de matéria orgânica nesse solo.
Agora, nós temos os resultados em forma de tabela e gráfico. Então, primeiro, para o solo laterítico, a gente realizou os ensaios variando a umidade de 6 em 6%, passando pela umidade 12,3%, que é a umidade ótima do material. Então, para os moldes 1, 2 e 3 menores, e a gente tem a massa, o volume, a massa específica e a massa específica seca. E aqui nesse gráfico, temos o teor de umidade pela massa para os 3 moldes menores. Fizemos a curva da massa específica solta e seca, na qual a linha azul representa a massa específica solta e a linha vermelha a massa específica seca, a massa específica solta seca. E a gente observa que para o solo laterítico, tanto para os 3 moldes e também para os moldes maiores e menores, a gente seguiu um padrão, né? As curvas seguiram um padrão. Isso não vai acontecer no solo de comportamento não laterítico. Então, aqui novamente a gente tem a variação da umidade e os dados obtidos para a massa específica solta dos moldes maiores e o gráfico da massa total dos solos em cada molde maior. E as curvas que também seguiram um padrão. E agora o solo não laterítico. Para o solo não laterítico, a gente variou a umidade de 10 em 10%, passando por 12,5%, que é a umidade natural do solo, e por 28,25%, que é a umidade ótima do solo. A gente destaca que no molde 3, na umidade de 40%, a gente não obteve nenhum resultado porque o solo ficou muito pastoso, então não conseguimos trabalhar nessa umidade. Mas aqui nós temos a massa específica solta para os moldes menores do solo de comportamento não laterítico e a massa total dos solos em cada molde menor. E aqui a gente vê como ficou irregular a curva de massa específica solta e de massa específica solta seca. Aqui para os moldes menores, os resultados dos moldes maiores para o solo de comportamento não laterítico e as curvas para os moldes maiores, que também foram bem irregulares quando comparados ao solo de comportamento laterítico. Bom, a partir da análise dos resultados, nós podemos concluir que é possível realizar a medição da massa específica solta dos solos de comportamento laterítico e não laterítico, empregando moldes com diferentes tamanhos, formas e materiais. E também podemos concluir que as variações no teor de umidade vão interferir nos resultados. E durante os ensaios, a gente observou que o molde cilíndrico foi o mais adequado para realizar as medições, uma vez que apresentou menor volume em relação aos demais moldes, o que permitiu a utilização de uma menor quantidade de solo. E em relação ao solo de comportamento laterítico, a gente observou que a massa específica solta do material aumentou conforme o aumento da umidade e diminuiu na umidade ótima e depois voltou a aumentar. E a massa específica do solo em todas as configurações manteve similar. Como eu disse, não teve muita irregularidade. E isso é justificado pelo fato do solo de comportamento laterítico apresentar características uniformes, diferente do solo de comportamento não laterítico, onde a dispersão é relevante. No teor de umidade igual a 12,3%, que seria a umidade ótima do solo laterítico, a gente observou que a massa específica do solo
ficou muito próximo à massa específica da água. E dessa forma, a gente pode sugerir que quase todo o volume das caixas foi preenchido pelo solo nessa umidade. Agora, em relação ao solo de comportamento não laterítico, a gente observou que na umidade igual a 10%, a massa do solo ficou muito próxima à massa específica da água, e esse foi o primeiro estágio do aumento de umidade. Então, indica, né, que o volume das caixas foi preenchido pelo solo nessa umidade, e podemos sugerir que isso ocorre devido à grande quantidade de matéria orgânica que havia nesse solo. Além disso, para o solo de comportamento não laterítico, foi esperado que a massa específica solta do material aumentasse conforme o aumento da umidade, e em alguns pontos a gente nota o contrário, que a gente pôde observar nas curvas, né, nos gráficos. E um dado que pode explicar isso ter acontecido está relacionado à compactação pelo peso próprio do material. Porque, como eu expliquei, quando a gente foi realizar o ensaio para calcular a massa específica solta, a gente encheu os moldes e colocando as camadas de solo dentro dos moldes. E a primeira camada recebia as demais camadas, e isso pode ter feito com que resultasse em uma compactação pelo peso próprio do material. A gente destaca também que as medições foram conduzidas com variações no teor da umidade, porque durante a exploração é possível que o solo esteja mais ou menos úmido, e isso pode afetar as suas propriedades físicas, mecânicas e também o volume solto, que vai influenciar no número de viagens. E no solo de comportamento laterítico, os valores da massa específica solta e da massa específica solta seca foram todos superiores aos valores obtidos na amostra de solo de comportamento não laterítico, variando a umidade, forma, tamanho e material do molde. E com isso é possível deduzir que, ao transportar o mesmo volume de solo de comportamento não laterítico, o número de viagens vai ser maior do que para o solo de comportamento laterítico. Então, todas essas análises permitem observar e compreender que a variação da massa específica solta dos solos, resultante do empolamento e da variação da umidade, vai contribuir para o planejamento das atividades e exploração e determinar com precisão o número de viagens para movimentar grandes volumes de solo até o local da obra. E esse planejamento implica diretamente nos custos e nos impactos ambientais causados pela obra. Essas são as nossas referências. E é isso. Obrigada.